Não compre casa, invista. Não compre carro, nem viaje, invista. Aí na outra ponta tem muita gente dizendo: não alugue, compre o imóvel no preço e valorize seu dinheiro. Ou então, 11 motivos para comprar a casa própria e sair do aluguel. E aí, com tantas chamadas diferentes hoje em dia, é comum que você que tem um imóvel fique muito na dúvida. Será que o seu dinheiro realmente está bem empregado nesse imóvel hoje, ou será que faria muito mais sentido estar investindo em fundos imobiliários, por exemplo? Vamos ver isso tudo no detalhe, com dados. Mas antes, já me conta aqui embaixo. Você hoje tem sua casa própria ou mora de aluguel e por quê? O que a gente vê nesse momento de mercado é um ciclo de queda da taxa de juros, da taxa Selic. O Banco Central cortando juros pela segunda vez seguida e prometendo cortar muito mais daqui para frente. E isso naturalmente faz com que os fundos imobiliários se valorizem mais no mercado. O IFIX, por exemplo, já subiu mais de 16% nos últimos 6 meses. Só que alguns fundos imobiliários específicos subiram ainda muito mais. É o caso do RBRF11, por exemplo, que já subiu mais de 30% sem contar os dividendos. E o MGFF11, que também subiu mais de 30% sem contar dividendos. Isso aqui vai perto de 40% quando bota dividendo na conta. Isso tudo pode trazer à tona, nesse momento, a pergunta para o investidor: por que não vender o meu imóvel, colocar tudo de fundos imobiliários para valorizar e receber mais dividendos no meu dinheiro? E aqui eu já quero tirar uma crença muito grande da cabeça dos investidores, que é aquela que diz: ah, Felipe, mas o meu imóvel próprio, ele também é um investimento. Afinal, os imóveis também se valorizam no tempo. Eu tô ganhando dinheiro. Afinal, você acredita que os imóveis sempre se valorizam? E que, ao se valorizar, você fez uma ótima decisão porque seu patrimônio está crescendo junto. Só que essas são duas mentiras. Primeiro, nem sempre os imóveis se valorizam e muitas vezes eles perdem até para a inflação. É o que aconteceu nos últimos 14 anos, inclusive, onde a média do investimento em imóveis perdeu para o IMAB5-, que é um índice que mede a inflação de curto prazo no país. Mesmo quando considerado o ganho com aluguéis também. Ou seja, isso serve para quem tem seus imóveis alugados e é pior ainda para quem tem seu imóvel próprio. E mesmo que isso não seja verdade, se o teu imóvel próprio, se ele se valorizar com o tempo, você tem só uma falsa percepção que você tá ficando mais rico, tá ganhando mais dinheiro. Afinal de contas, muito provavelmente nem você vai vender o seu imóvel, nem você vai receber nenhum aluguel com ele porque você tá morando nele. Ou seja, isso não tem benefício em nada na tua vida, só gera uma falsa sensação que você tá mais rico. Já nos fundos imobiliários, por exemplo, quando seu patrimônio realmente se valoriza, os seus dividendos tendem a se valorizar junto. Ou seja, aí sim trazendo um fluxo de caixa em dividendos maior no teu dia a dia, isso sim impactando diretamente a tua vida. E sim, financeiramente falando, isso pode fazer muito sentido. Eu vou te mostrar algumas provas disso, mas antes vamos separar aqui 3 situações de quem está assistindo esse vídeo. Primeiro, você é um cara que tem vários imóveis no seu nome ou no nome da tua holding, qualquer coisa do tipo. Um desses imóveis você usa para morar, um outro você pode ter um imóvel na praia ou imóvel na serra, alguma coisa do tipo, e todos os outros imóveis você colocou para alugar para te gerar renda. Você complementa a sua renda com isso, beleza. Se você vendesse um desses imóveis que estão em aluguel, isso não mudaria em nada o impacto da tua vida familiar, porque você continua morando no imóvel que você mora hoje. Segunda situação de quem assiste esse vídeo é a pessoa que mora no único imóvel próprio que tem. Nesse caso, se você procurasse vender esse teu imóvel para investir esse dinheiro, você teria um impacto direto na tua família, gerando um desconforto, uma mudança ali que não estava preparada, ou seja, um impacto emocional que não é só financeiro. Nesse caso, na maioria das vezes, faz mais sentido você continuar com seu imóvel próprio, seguir a vida, mesmo que financeiramente isso não seja viável, porque você está muito mais focado no emocional da tua família. E a terceira situação é aquela pessoa que constrói imóveis para revender ou para colocar para alugar, porque eu sei que chegam aqueles chatos aqui embaixo do vídeo. Ah, Felipe, construí um flat com 10 reais, hoje ele vale 550 milhões de reais e eu coloco ele para alugar por muito mais do que isso, você está dizendo. Esse cara, ele é um empreendedor que tem provavelmente uma empresa e que corre todos os riscos de quem vai empreender no país. Tem que pagar funcionários, tem que fazer gestão de equipe, tem que cuidar de fluxo de caixa, tem que cuidar com as oportunidades para ver se o setor que você está construindo é realmente bom, tem que cuidar com a inflação de material. Tudo isso são outros riscos de quem está empreendendo. Isso é tua renda ativa. Ou seja, o teu retorno, ele tem que ser maior mesmo. Tudo que eu vou falar a partir de agora no vídeo é focado em quem quer renda passiva, para não trabalhar por ela, e aí sim a gente consegue comparar bananas com bananas. Dito isso, vamos seguir com análise puramente financeira e vamos citar as vantagens que se tem comparando o investimento em fundos imobiliários com imóveis físicos. Primeiro, você tem liberdade geográfica, que afinal de contas, o teu investimento não vai estar focado numa cidade, muitas vezes num bairro, às vezes até numa quadra só, onde os teus imóveis estão hoje sendo alugados. 2, você tem liquidez desse dinheiro. Com fundos imobiliários, por exemplo, a tua liquidez é de D+2. Se vender hoje, depois de 2 dias úteis, o dinheiro está na tua conta. Vai tentar
tentar vender um imóvel com 2 dias de diferença para tu ver o que é que tu acontece. Ou você queima o valor desse imóvel em 30%, 40%, ou você simplesmente não vende. 3. Enquanto eu gravo esse vídeo, ainda é isento receber aluguéis de fundos imobiliários, enquanto que receber aluguéis de imóveis físicos é pago por imposto de renda. Eu já vou te mostrar essa conta na prática. 4. Diversificação. Muitas vezes você investe em um fundo imobiliário só e você tem, geograficamente falando, posições em imóveis em vários estados do Brasil. Isso já te traz uma segurança muito maior. Vai que um daqueles imóveis ficasse vago em uma das cidades que você tem imóveis. Aquilo ali impacta 1, 2% no teu aluguel mensal. E não 50% ou 100% como seria no imóvel físico. E aqui eu sei que tem muita gente que vai pensar: ah, Felipe, mas os fundos imobiliários, eles são muito arriscados. E sim, eles são de fato. É só olhar o que aconteceu com o HCTR11, por exemplo, que é um fundo imobiliário de papel, de crédito, de dívida, high yield, bem específico, beleza, mas é um fundo imobiliário. E ele caiu mais de 67% nesse ano. Ora, nem tudo são flores nesse mercado e quem te disser o contrário tá mentindo pra você. Da mesma forma, investir em imóveis tem seus riscos também. Tem risco pela inflação. Como diz esse investidor aqui que perdeu muito dinheiro pra inflação porque não colocou na conta. Tem risco por quebra de construtora para aquelas pessoas que comprei o imóvel na planta, Felipe. se aquela construtora falir, o que não é tão difícil de acontecer, você pode perder todo o seu dinheiro. O risco é de perder tudo ou de ter um lucro, então tem muito risco aqui. E principalmente a depreciação que todo imóvel físico corre, que você, quando o dono do imóvel, tem que tomar conta disso, fazendo o teu imóvel perder valor com o tempo. Ora, os riscos não querem dizer que tudo vai dar errado no investimento, nem que tudo vai dar certo. Eles só indicam que você precisa saber o que você está fazendo, tanto para imóveis físicos quanto para fundos imobiliários. Beleza, vamos fazer uma comparação da média dos mercados de fundos e de imóveis físicos aqui. Olha esse último relatório aqui da FIPZAP do Brasil, mostrando o aluguel médio de imóveis físicos aqui. O que a gente vê é que atualmente, em agosto de 2023, a média de aluguéis de imóveis físicos estava em 5,76% ao ano. Só que essa é a taxa bruta. Para os investidores que recebem aluguel de imóvel físico, eles vão precisar pagar imposto de renda. E normalmente essa alíquota é de 27,5%, porque você precisa somar a todas as suas outras rendas tributáveis da sua vida. Às vezes você é um médico lá que tem o teu salário do teu trabalho, recebe aquele salário e recebe a mais todos aqueles aluguéis de imóveis que estão alugados. Então você precisa somar toda essa tua renda e aplicar o 27,5% de imposto para descontar e saber quanto realmente vai ficar líquido para ti. Então imagina que esse 5,76% ao ano, a gente abate 27,5%, o que a gente teria era, na verdade, um aluguel médio de 4,75% ao ano com os imóveis físicos. Aí se você colocar na conta dinheiro gasto com reforma para cuidar de depreciação, ou o estresse de lidar com o inquilino, ou o pagamento para a corretora que você faz para cuidar dos teus imóveis e você não precisar desse estresse. A verdade é que o aluguel que você vai receber desse imóvel gira em torno de 4% ao ano, líquido para você. E aí, beleza, vamos comparar com a média de mercado de fundos imobiliários, é a mesma coisa, comparando média de um mercado com a média do outro. Para isso, a gente utiliza o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários aqui do Brasil. Nesse índice, atualmente, existem algumas dezenas de fundos imobiliários de papel, fundo imobiliário logístico, fundo comercial, fundo industrial, fundo misto, fundo de fundos, fundo de tijolo, tem de tudo que você imaginar aqui. E são 109 fundos imobiliários diferentes. Ou seja, ele é muito bem diversificado, realmente representando a média de todos os fundos imobiliários. E aí, se a gente olha para esse estudo aqui da Economática, que mostra a média de dividend yield, ou seja, a média de aluguel anual, pagos por fundos imobiliários nessa linha vermelha, o que a gente vê é que esse aluguel ele varia ao longo do tempo. Mas eu queria te chamar a atenção para os pontos de mínima desse aluguel. Olha aqui em 2021 que o dividend yield mínimo dos fundos imobiliários ficou em torno de 5,5%. Aqui ficou em 6% em 2018 e aqui chegou muito próximo a 5% em 2013. Foram os 3 pontos onde o investidor recebeu menos aluguel de fundos imobiliários. Sendo que, ainda assim, isso é maior do que o aluguel dos imóveis físicos. Isso sem comparar dos pontos de máxima também, onde o aluguel foi de 10, 11% ao ano, até o começo do ano de 2023, que estava em 11%. Ou seja, quase o triplo do aluguel de quem tem imóvel físico. No final, o que a gente precisa olhar mesmo é a média de dividendos recebidos por esses fundos imobiliários, que está muito próximo a 8% ao ano. E essa matéria aqui confirma que 90% dos fundos imobiliários atualmente têm pagado um aluguel maior na média do que imóveis físicos. Ora, dobrar ou triplicar o teu aluguel recebido de imóveis para fundos imobiliários já te mostra uma vantagem muito boa. Agora, com um pouco mais de estudo, de estratégias muito bem desenvolvidas, você consegue até ter uma rentabilidade acima do IFIX, como é esse caso da nossa estratégia de fundos imobiliários aqui do Clube do Valor, onde a gente seleciona 15 fundos imobiliários que estão muito baratos no mercado. Se você quiser conhecer 7 desses fundos, eu vou te deixar um PDF aqui embaixo
é só você clicar no primeiro link da descrição, você vai ter acesso a isso gratuitamente. Agora, se você quer a nossa ajuda do time do Clube do Valor para te ajudar a aplicar todas essas estratégias de fundos imobiliários, de ações de dividendos, de ações baratas, de renda fixa, diretamente na tua carteira, com um especialista de investimento certificado ao teu lado para fazer isso tudo com você, aí você pode clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo, que você vai direto para o nosso site oficial, que mostra todos os nossos serviços de forma bem detalhada. Dito tudo isso, fica muito mais que claro que financeiramente faz muito mais sentido ter imóveis através de fundos imobiliários para receber aluguel deles do que ter imóveis físicos. Todo o restante da decisão, ela se torna emocional, já que depois que você viu tudo que você viu nesse vídeo de hoje, você não pode desver. Então, a partir daqui é entender como você vai fazer essa transição e você pode contar com a nossa ajuda para isso. E se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse vídeo aqui que eu gravei ontem, te mostrando quantas ações de dividendos você deve ter numa carteira de ações. E aí, se teve alguma informação desse vídeo, uma pelo menos, que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo desse vídeo, se inscreve no canal Seu Dividendo e eu vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.